recreio, tinha uma rampa ali no canto. A gente subia lá, tinha meio que uma grade, só que a grade estava quebrada e tinha uns ferros. Aí a É gente ficava perigoso. pulando, aí a Tomar gente cuidado. ficava de pega, a gente brigava de peca, aí a gente se segurava na barra ali e ia pra frente, aí a gente caía na quatro. É, Aí tem os que outros tomar bastante demoravam mais cuidado, pra pegar a gente. porque quebrar um braço, uma perna é perigoso. Bom, bom dia a Uhum. todos que chegaram agora também, todos que já estavam. Temos Bom dia. aí para 7 alunos, né? Ou a 6, sei lá. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos. Parabéns para vocês que estão aqui e sejam bem-vindos a mais essa aula de geografia. Bora lá! A gente estava antes comentando os assuntos de esporte, parkour, caminhada, corrida, enfim, eu estava falando porque a gente, por mais que eu sou professor de geografia, nós como cidadãos temos que também desenvolver algumas coisas. Nós como seres humanos temos que fazer o nosso organismo estar sempre assim melhorando e a gente não pode ficar parado. Está na pandemia, mas põe a máscara ou vai num lugar sozinho, num parque sozinho, não, eu digo assim, às vezes só com o pai ali, com a mãe, dá uma caminhada, uma corrida. Isso faz com que a gente fique cansado. Eu estou extremamente cansado. Eu bati algumas metas, eu comecei a correr, fazer atividade física sábado. Comecei a correr do nada, falei, vou correr um pouco. Corri 2 quilômetros. Aí eu falei assim, eu vou aumentar 1 quilômetro a cada vez que eu for correr, eu vou querer melhorar minha meta. E aí eu corri depois 3 quilômetros, depois do 3 eu fui para o 5 já, e agora ontem eu corri 6 quilômetros. E eu estava totalmente parado, sedentário total, engordando só, o corpo cansado, ofegante, e agora estou melhorando o organismo. É claro que tudo tem que ser sem forçar a barra, sabe? A gente tem que, pelo menos, fazer uma caminhada para não ficar com fraqueza no corpo. Tem que se alimentar bem para não dar nenhum problema ósseo, muscular, nos tendões, enfim, tem várias coisas. E quem é jovem, como vocês, é muito bom fazer. Eu vejo que tem bastante meninas dessa turma que fazem dança, né? Tem outros que fazem, o Felipe faz parkour, tem gente que não faz nenhum esporte específico, mas está fazendo caminhada. Então, eu até coloquei lá comecei a colocar no meu Instagram, os stories, de fala que você, nós precisamos fazer alguma coisa, não podemos deixar para outro dia, para outra semana. Semana que vem eu começo. Não, temos que fazer. Isso também serve para outras coisas, como o estudo, né? Vou deixar para fazer atividade semana que vem. Aí pode acontecer alguma coisa semana que vem, que, sei lá, acaba a internet, trava o computador e não deu para fazer. Então, nunca fica deixando para depois o que você consegue fazer hoje, sabe? Isso chama-se procrastinação. Nós não podemos ficar deixando para depois o que a gente pode e consegue fazer hoje, certo? Então, temos que ir para cima, temos que fazer, temos que buscar melhorar nossas condições para a gente ficar cada dia melhor, ok? Dito isso, eu quero saber de vocês sobre, então, as atividades. Estão em dia? Como é que tá? Todos entregaram? A última, né? Que agora começou outra, essa semana. Tá tudo em dia, ok. Eu vejo que tem alunos que são assim, ó, estão com 100% de participação, tanto nas atividades, quanto nas aulas aqui comigo, ao vivo. Isso eu tenho assim, a gente percebe quem faz, quem está fazendo. Não para querer aparecer aqui, eu sei que vocês estão aqui para estudar mesmo e para compartilhar informações. O que eu não quero é que fique vindo aqui só para aparecer o nome ali, fulano, não vai, vou falar bem a verdade, não vai valer muita coisa. Tem que vir aqui, tem que participar. A dona Emily, oi, tudo bom, Emily? Chegou aí? Tem que lembrar Bom das dia, professor. atividades, Emily, tá? Que vai começar a pesar agora a nota mesmo. Não vai ser mais número de atividades realizadas. Agora vai ser quantidade de questões feitas, vai ser corrigido na íntegra. Então, se tiver 10 questões e vocês fizerem apenas 5, vai ficar com 5 na nota. Vai ser agora, no último bimestre, vai ser assim. A ordem da Secretaria de Educação. Então, quem está com alguma dificuldade de fazer atividades, por algum motivo, assim, não estou conseguindo acessar, enfim, algum motivo,
vocês têm que relatar para a gente, vocês têm que nos informar, tá bom? Para que a gente possa ajudar vocês. O nosso objetivo como professor é, de qualquer forma, assim, facilitar o estudo de vocês, ok? Então, vamos lá. Vamos começar, então, com as perguntas. Hoje o positivo está muito lento. Às vezes você entra, ele vai estar mais pesado mesmo. Né? Depende muito do uso, a quantidade de pessoas que está fazendo. Depende da sua internet, pode ser... A gente na aula demorou um monte para mim conseguir entrar na casa de mensagem. Então, acontece. Hoje mesmo eu estava começando a aula do 9º ano, e aí começou a travar, não estava conseguindo gravar, estava um monte de probleminha. Tive que vir próximo do modem, porque estava bem fraco o sinal do Wi-Fi. Então, a gente sabe, está todo mundo mais utilizando a internet, está mais utilizando os equipamentos, então a gente tem que saber utilizar de uma forma mais correta, ok? Mas vamos lá. Quero saber agora de vocês. Eu quero saber, assim, que tipo de informações vocês estão tirando lá, que é mais difícil. Vocês estão estudando regiões. A última que a gente fez foi região norte, e agora a gente começou a região centro-oeste, ok? Então, vocês têm dúvidas sobre o centro-oeste? Começaram a fazer? Se alguém tem dúvida na atividade, esse primeiro momento a gente fala sobre as dúvidas. Vamos lá. Estou aguardando. Ninguém? Ninguém tem dúvidas? Que bom. Então, assim, quando for realizar a atividade, assista a videoaula antes. O que eu faço lá na videoaula, os principais assuntos. Eu trago os principais assuntos relacionados ao conteúdo. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Vou passar alguns slides de uma forma um pouco mais rápida. Tem que assistir a videoaula lá. Ok? Mesmo quem for fazer pela folha, entra pelo... Eu tô fazendo, eu tô entrando toda hora pra fazer a videoaula pra entender. Eu não entendi, Emily, desculpa. Repete, por favor. Eu já tô fazendo, daí quando eu tenho dúvida eu vou lá olhar na videoaula. Oi, e aí? Alguém falou no meio aí. Bom, enfim. Quando vocês forem estudar e conseguir assistir videoaula, assistam, para facilitar o conhecimento, o estudo. Vamos falar então aqui um pouquinho da região centro-oeste. Vou ser bem dinâmico, não vou empreender os detalhes. Mas o centro-oeste está localizado, é óbvio, na parte mais centralizada do Brasil. Os 4 estados que estão localizados ali são Mato Grosso do Sul e Goiás, certo? Suas capitais, ó, Cuiabá, Campo Grande e Goiânia. E o Distrito Federal, onde se localiza Brasília. O Distrito Federal é esse quadrilátero aqui, ó, que foi separado para a União, ou seja, para o governo, para o Estado brasileiro, Estado federal. Então, aqui é uma área federal, esse distrito aqui, que é um quadrilátero aqui, ó. Já Goiás é todo esse território menos esse aqui. Se a gente fosse falar de conjunto, de matemática, se pertence, não pertence, na verdade, o Distrito Federal não pertence a Goiás. Ele é federal, ok? E aí, ao redor, nós temos países, por exemplo, Bolívia, Paraguai, temos aqui o estado de Rondônia, ao norte, Amazonas e Pará, Tocantins, Minas Gerais, aqui, pega uma pontinha aqui da Bahia, certo? E aqui São Paulo e Paraná, que pegam mais ao sul, sudeste, ok? Então esse é o centro-oeste. Se vocês não estiverem me ouvindo aí, alguém depois fala aí que eu não estou vendo o chat. E olha só, nós temos uma notícia bem triste, mais de 23% do Pantanal já sofreu queimadas, com as queimadas. Aqui, ó, esse verde aqui, ó, são as planícies ali da região do Pantanal. É onde é considerado, onde tem os alagamentos, onde tem o complexo do
do Pantanal, ok? O que acontece? Por que está queimando? Por que está complicado ali? Principalmente porque tá com a falta de chuvas ali. Deixa eu aceitar alguém lá, peraí. Stephanie. Ok. Então, o que acontece no Pantanal? A falta de chuvas, ela está piorando a situação das queimadas. Por que a falta de chuvas? Se a gente pegar o histórico ambiental do Brasil, nós estamos vendo que a Amazônia está sendo devastada. A gente até já comentou sobre isso, sobre a região norte. A Amazônia sendo devastada, o Pantanal vai sofrer as consequências. Por quê? Porque aqui, ó, por exemplo, essa área do Mato Grosso, que fica ao norte do Mato Grosso, tinha muita floresta. A floresta amazônica ocupava essa área aqui. O que aconteceu? A partir daqui é onde alguns rios do Pantanal são alimentados pelas águas, né, pela chuva, aliás, que tem na Amazônia. Desmatou, quando tem desmatamento, diminui a umidade do ar, prejudica o regime de chuvas. E apesar do Pantanal ficar lá 6 meses de seca e 6 meses de chuvas, que é o clima tropical, a estiagem lá está muito maior. Então, você vê, antes tinha muitas áreas alagadas, muito verde, e aí começa a acontecer do Pantanal sofrer com as queimadas. Pode acontecer queimada clandestina, né, criminosa? Pode ser, ninguém ainda consegue afirmar, ninguém tem ainda comprovado nada, mas é perigoso acontecer sim. Pessoas que vão fazer, por exemplo, pessoas que vão fazer queimadas numa área de plantio, uma área de pasto, enfim, pode acontecer daí ele fazer um ato criminoso. Como acontece aqui em nossa região, todo ano tem esse problema. Algumas pessoas fazem queimada ali no próximo da mata, aí o fogo acaba se espalhando. Esses tempos atrás, vocês viram ali no Parque Nacional da Serra, fugiu o nome agora, Serra do Tabuleiro, próximo de Palhoça ali, estava pegando fogo na vegetação. Por quê? É criminoso? Às vezes não é intencional. A pessoa bota fogo ali no mato, no capim, para depois fazer um plantio, só que esse fogo ele fica incontrolável e aí acaba se espalhando e pegando em áreas de matas, né? Isso é prejudicial, isso é complicado. Como eu estava falando, mais de 23% já do Pantanal está sofrendo com essa queimada. E o grande problema também é que as plantas, as sementes que tinham no solo, elas não se recuperam rapidamente. Se a gente for pensar num quadro natural, dizem os biólogos, né, os botânicos ali, que leva cerca de 10 a 20 anos para uma floresta se recompor totalmente. E nunca que ela vai ser a mesma. Por quê? Porque vão ter outras plantas que vão aparecer, as mais resistentes vão sobrar ali. Alguém falou o quê? Como é que é, Gilson? Acho que ontem pegou fogo numa casa, perto de casa. Botaram fogo no mato, pegou na casa. Nossa, olha só. Olha que complicado. Você está num período se você está num período de seca e vento, botar fogo no capim, no terreno é muito perigoso, porque às vezes você está fazendo uma coisa para você, só que você prejudica o outro, né? Eu já ouvi casos também que aconteceram isso. Uma pessoa, olha só, um cara que era andarilho, sabe, um mendigo, ele foi numa casa, aliás, ele foi num terreno vazio, uma data vazia lá, que tinha bastante capim, bastante mato, e aí ele fez uma cabaninha, assim, debaixo de uma árvore, que tinha um pé de limão, ele fez uma cabaninha e estava dormindo lá. Aí ele pegou e acendeu uma fogueira, acho que para fazer alguma coisa, aquecer a água lá, alguma coisa, e aí pegou fogo no mato do terreno e também espalhou esse fogo e pegou na casa de madeira que era vizinha do terreno. Foi tão forte o fogo que pegou fogo. Aí você imagina, poxa, o cara, tá certo que ele não quis fazer, não é intencional, mas pegou fogo, acaba com a vida de uma pessoa ali, sei lá,
a história de vida, casa, documento, roupa, queimou tudo. Aí você fala, vai fazer o quê? Vai fazer o quê com essa pessoa? Ele é mendigo, o cara às vezes é drogado, não tem... Enfim, mesmo assim, nós que somos sãos, conscientes, temos que saber lidar com situações, não ficar botando fogo. Tem gente que vai lá no terreno, no fundo da casa, bota fogo no capim. Por que faz isso? Claro, não tem onde jogar, não tem o que fazer. Por isso que tem várias coisas que o Brasil está tentando desenvolver, como outros países já fazem, que é fazer compostagem. Exemplo, varreu a calçada, tirou todas as folhas, vai botar fogo? Não. Pega, faz compra ou pega um barril, assim, sabe, aqueles tonéis, coloca as folhas dentro, coloca um pouco de terra, vai colocando material orgânico, mexe ele de vez em quando, não vai ficar com um mau cheiro, porque a terra tira esse mau cheiro, vai criar ali um adubo orgânico excelente para as plantas, vai fazendo uma hortinha. Eu não faço isso, eu não sou hipócrita de falar, mas você não faz isso em casa. Eu não tenho terreno aqui na minha casa aqui para plantar, mas eu tenho alguns vasos, eu tenho algumas plantas. Quando eu tiver minha casa, eu vou ter uma área de canteiros para plantar. Então, vamos ter muito cuidado com isso, tá, gente? Botar fogo em algum lugar. Se vocês verem alguém, criança, melhor ainda, fala assim, gente, não bota fogo aí não, vai ficar fumaça aqui na casa, vai prejudicar o meio ambiente, isso é legal. Bom, e voltando a falar então do Centro-Oeste, como eu estava dizendo, um clima principal no Centro-Oeste é o clima tropical. Isso vocês precisam entender, tá? Vou falar na aula agora, vamos ver quem vai entender por quiz no final da aula. O clima tropical tem 2 estações bem definidas. O que é quando você ouve esse termo? Tem 2 estações bem definidas. O clima tropical quer dizer que ele tem chuvas abundantes no verão e primavera. Pega um pouco da primavera ali. Muitas chuvas e secas. Isso, ele divide entre chuva e seca. No verão chuvoso e inverno seco. Como o que antecede o inverno é o outono, também começa a ficar seco ali. E já no verão, o que antecede a primavera, começa o regime de chuvas na primavera. Então, no Centro-Oeste, boa parte do Centro-Oeste tem as chuvas distribuídas mais no período de praticamente de outubro até março, mais ou menos abril. Depois acaba as chuvas vão ficando escassas. Tanto é que vocês estão vendo a queimada lá acontecer e se espalhar rapidamente, porque justamente não tem muita chuva, não tem como apagar aquele fogo naturalmente. E é quase impossível de você ir lá com a mangueira lá de bombeiro apagar todo aquele fogo. É muito complicado o acesso, é muito difícil você criar mecanismos artificiais para apagar o fogo. Mas o clima não é só esse. Tem umas partes ali que tem um clima equatorial no norte do Mato Grosso, onde tem a floresta amazônica. Tem o clima subtropical que pega bem no sul do Mato Grosso do Sul, uma parte do sul do Mato Grosso do Sul, ok? As vegetações principais lá do Centro-Oeste. Já acabei de falar uma, que é o complexo do Pantanal. Ele não é uma vegetação, na verdade. Ele é um bioma, o Pantanal é considerado um bioma. Ele tem plantas aquáticas, ele tem plantas de florestas, árvores florestais, ele tem muitas gramíneas, tem cerrado, enfim, são características exclusivas ali do Pantanal. A maior parte do território do Centro-Oeste tem uma quantidade de vegetação de cerrado. Então, o cerrado é o que mais ocupa a região Centro-Oeste, apesar de também já ter sido muito devastado para a produção agropecuária, para a produção mineral, extração mineral e também as construções de rodovias, cidades, enfim. É claro que ainda tem uma grande parte de áreas naturais, principalmente nos parques ecológicos, nas reservas que tem. Existem ali as chapadas, áreas de chapadas, que são muito bonitas, muitos locais visitados. Mas, enfim, o cerrado, então, é a vegetação mais abundante, mais predominante na região Centro-Oeste.
Então, se eu falo região norte, qual a principal vegetação predominante? É floresta amazônica. Se eu falo centro-oeste, é o cerrado, é o que predomina, principalmente porque o cerrado ele tem uma característica de ter uma seca, né, durante um período, e as plantas não se desenvolvem normalmente, elas têm os galhos tortos, assim, sabe? Os galhos são meio retorcidos, justamente pelo fato de ter falta d'água e de nutrientes durante um grande período do ano. Então, se você for andar nas áreas de cerrado, você vai ver uma área bem aberta, com poucas árvores, não tem muitas árvores, e as árvores são tortas, são galhos bem tortos, são troncos tortos, assim, por causa da falta d'água durante um grande período do ano, e também a falta de nutrientes. Além de que o solo, com essa falta d'água, ele sofre muita lixiviação. Anota essa palavra aí, ó, lixiviação, é com X. A palavra lixiviação significa a água que infiltra no solo, a lixiviação, e leva os nutrientes que tem nesse solo para o fundo, para baixo. Então, a lixiviação causa problemas no solo, ele fica um solo pobre de nutrientes, porque ele vai sendo lavado, né? E aí, o que acontece? Durante o verão, chove um monte, vai lá, chove, infiltra toda a água e vai levando esses nutrientes para o fundo. O que fica de nutrientes, de minerais, praticamente? Minerais mais pesados, que são metais. Então, ferro, alumínio, fica muito mais na superfície ali onde as plantas estão, e as plantas não conseguem se desenvolver muito bem, que é o caso das plantas do cerrado. Ok? Beleza. Clima, então, eu falei o principal tropical, vegetação principal é o cerrado, característica do solo, o solo sofre bastante lixiviação e baixa quantidade de nutrientes. Por que consegue-se, então, plantar bastante? A região do Mato Grosso do Sul, Goiás, por que eles são os maiores produtores de soja do Brasil, por exemplo? Vocês acham, se o solo não é muito bom, se não tem muita chuva durante o ano, como que eles fazem daí para desenvolver a agricultura ali? Pode falar, ou pode digitar. Vocês têm vergonha de falar, gente? Não tenha, não. Fiquem tranquilos. Vocês não irão para o Faustão e nem para o Silvio Santos. Ninguém vai falar? Então vou embora. Tchau! Não, brincadeira, voltei já. Então, como eu estava dizendo, nós temos ali, então, no centro-oeste, esses tipos de clima, vegetação, o relevo. Qual o principal relevo que predomina no centro-oeste? Também existe áreas de planície, que é o Pantanal, principalmente, a maior planície fluvial do Brasil, é o Pantanal. E temos também as áreas de planaltos. Então, a maior área que tem é de planaltos, ok? Por que o Pantanal ele é uma planície? Você sabe me dizer, ou sabe mais ou menos por que ele é uma planície alagável? Alguém gostaria de comentar ou perguntar alguma coisa sobre isso? Hein? Não? Olha só, presta atenção. Uma planície, ela tem o terreno mais reto, mais plano, ok? Então, qual que é a característica de um terreno mais plano? Ele vai sempre receber as águas, os sedimentos e vai acumular. Vai sempre estar acumulando. Por que fica pantanoso? Justamente por ser planície. As águas que vêm das áreas mais altas, assim, que são mais inclinadas, no norte do Mato Grosso e no leste ali no leste de São Paulo, de Minas Gerais, e eles carregam essa água para o Pantanal, onde fica mais baixo, só que é plano. Como é plano, é só você fazer um teste. Pega a água da mangueira e joga num barranco, uma área de gramado, assim, com barranco. A água vai ficar aparecendo muito? Não vai. Ela vai escoar ou vai infiltrar rapidamente. Agora, se você jogar num gramado que está plano, reto assim, vai começar a encharcar e vai começar a ficar
encharcado, fica alagado a região. Por quê? É mais plano, a água acumula e já encharca o solo. Por isso que o Pantanal é assim, ok? Vamos para outro comentário aqui, peraí. Outra situação. Uma característica importante também da região do Pantanal, não, do Centro-Oeste, o clima eu já falei, o principal, é a questão da população. Como que foi formada a parte histórica ali do Centro-Oeste? Nós entendemos que o Centro-Oeste foi uma das regiões que foi mais, assim, tardiamente povoada. O que aconteceu no Centro-Oeste? Principalmente os jesuítas e os bandeirantes, que eram aqueles que iam atrás de indígenas e de minérios, começaram a desbravar o Centro-Oeste. Chegaram, então, em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, chegaram em Goiás e começaram a estabelecer alguns núcleos de povoamento. Então, demorou muito tempo, certo, para o Centro-Oeste ele ser ocupado. E essa demora, hoje, ocasionou uma situação. No Centro-Oeste é a região com menor população do Brasil. Das 5 regiões, o Centro-Oeste é a que tem menor população do Brasil. Para você ter uma ideia, toda região tem menos população do que São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo. Então, cerca de 16 milhões de habitantes no Centro-Oeste. E uma situação em que é bem menor do que o estado de São Paulo. Deixa eu pegar a tabela aqui, ó. Tem cerca de 16 milhões e 500 habitantes na região Centro-Oeste, uma tabela atualizada do IBGE de 2020, certo? A região Norte também não é tão grande, então tem 18 milhões e 600, fica em segundo lugar, ok? Então, o Centro-Oeste está crescendo mais, as cidades têm crescido mais, têm sido mais povoadas do que o Norte, inclusive, principalmente devido à questão da agricultura e da pecuária que se desenvolveram na região, atraindo outras formas de trabalho, cultivo, enfim. Se você tem agricultura, os agricultores vão precisar de outras coisas, né? Eles não vão viver só da agricultura ali, porque a principal forma de agricultura ali é a agropecuária, aliás, e é o agronegócio. Eles não são aqueles agricultores de plantio da roça, por exemplo, que tinham alimentação própria. Eles precisam de supermercado também. Então, as grandes redes de supermercados também vão para lá. Os comércios, as indústrias, tudo isso, ok? Então, agora eu quero que vocês participem mais da aula, porque fica bem cansativo só eu falar, bem chato. Então, vamos fazendo perguntas e aí a gente vai discutindo, ok? Quem gostaria aí de fazer alguma pergunta? Oi? Emily, não se esconde, não. Faz uma pergunta no chat, faz uma pergunta ao vivo. Ao vivo e a cores aqui, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, pegar o microfone. Vamos entrevistar agora uma pessoa que está tentando descobrir algo sobre o Centro-Oeste do Brasil. Então vamos para o quiz, já que vocês não têm, eu pergunto para você. Quantos estados tem no Centro-Oeste? Valendo! Vamos ver o mais rápido. Tem que ser rápido. Não! Tem mais. Quantos? 4 estados. Muito bem. Agora vamos ver quem é mais rápido. Quais são os estados da região Centro-Oeste? Quais são os estados da região Centro-Oeste? Vamos ver quem é o mais rápido. Quais são os estados da região Centro-Oeste? Quais? Quais são os estados da região Centro-Oeste? Quais? Podemos até fazer uma musiquinha para lembrar quais são, nunca mais esquecer. Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Isso. 4 estados. Pesquisou. 4 estados. Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás. Fácil. Eu coloquei ele no chat. No chat.
chat, vamos ver. Tá lá, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. E DF, Distrito Federal. Ele podia ser abreviado também, pode ser MS, pode ser MT, que é Mato Grosso, GO e DF. Muito bem, agora vai ser mais uma coisa interessante, que vai responder a pergunta talvez de algumas pessoas e outras que não sabiam vão descobrir agora. Qual foi? Vamos ver quem sabe disso. Eu não falei hoje, mas quem já começou a fazer atividade vai saber. O que aconteceu no Centro-Oeste que atraiu a maior quantidade de pessoas para a região? O que aconteceu no Centro-Oeste que atraiu muitas pessoas para morar na região? Vamos ver quem vai descobrir essa, hein? Se não souber, pesquisa. Pode pesquisar agora. O que atraiu mais pessoas para morar na região Centro-Oeste? Vamos ver. O Gilson colocou a construção do Distrito Federal. Muito bem, Gilson. Está antenado. Na verdade, é o Distrito Federal, mais especificamente a construção de Brasília, é a capital federal. Brasília precisava de muita mão de obra. Ela foi criada no meio do nada, no Planalto Central, na região de Cerrado, que não tinha nada. Então, eles tinham que construir do zero uma cidade, né, que ia ser, na verdade, uma cidade administrativa. E aí, muitas pessoas começaram a ir para lá em busca de trabalho, certo? Então, muita gente do Nordeste, do Norte do Brasil, do Sul do Brasil, foi para a região. O Mato Grosso tem muita gente sulista, tem muita gente que saiu do Sul do Brasil, gaúchos, paranaenses, né, catarinenses, foram aumentar e foram melhorar e foram criar algumas formas de comércio lá no Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso. Tem uma cidade que é no Mato Grosso, chama Sinop, e ela foi colonizada praticamente, foi criada praticamente pelo norte do Paraná, pessoas que iam do norte do Paraná e foram para lá. Então, chama-se Sinop, alguma coisa do norte do Paraná. Enfim, tem várias cidades que são de pessoas que surgiram ou cresceram por colonização aqui dos sulistas. Vamos lá, próxima questão para o quiz. Qual é o tipo de clima principal do Centro-Oeste? Tipo de clima principal. Clima tropical, muito bem, foram rápidos ali, ó. O clima tropical é o principal clima mais abrangente do Centro-Oeste. Já que vocês falaram clima tropical, agora eu quero saber característica do clima tropical. Principal característica do clima tropical. Vamos ver quem vai lembrar que eu falei hoje. Principal característica do clima tropical. Alguém pode... Ó, o Vini colocou certo ali, pode até completar. Alguém pode completar. Como que é essa característica aí? Duas características bem definidas, que é seca e chuvosa. Seca e chuvosa, muito bem. O Vinícius colocou certo ali, ó. Período de seca, chuvosa, a Emily falou também. Ela já tinha falado antes também. Então, o clima tropical, ele é chuvoso na época de verão e ele é seco na época do inverno. Errou, Ana? Não tem problema. Quem colocou errado não tem problema. É importante saber. Às vezes Sim, professor, aqui eu ia colocar seca e chuvosa. Daí eu fui lá coloquei seca e seca. Não tem problema. Mas tem que lembrar que quando eu faço quiz é uma disputa sadia ali, para a gente brincar e aprender. Então, quando se falar do Centro-Oeste, quando falar assim, ó, tropical, lembra? Tropical, sem uma outra classificação. Por exemplo, clima tropical de altitude é diferente. O clima, se a gente for estudar o sudeste do Brasil, você vai ver que o clima
abrangentes no Sudeste é o clima tropical de altitude. É diferente do clima tropical apenas. Por quê? O tropical de altitude, ele recebe influência de áreas mais altas, serranas, áreas de morros. Então, é um pouco diferente. Já o clima, existe o clima tropical semiárido. No Nordeste tem um clima tropical semiárido, que é seco quase durante o ano todo, né? Existe o clima tropical, nossa, agora me fugiu. Tropical semiárido, clima tropical de monções, que tem lá na região do sul da Ásia, na Índia principalmente. Então, o tropical de monções tem características também típicas de um clima tropical, só que um pouco diferente do nosso. Também são duas estações bem definidas, mas influenciadas pela questão de calor e frio. Enfim, são climas que são diferenciados, ok? Outro tipo de característica. Qual é o relevo predominante na região centro-oeste? O que tem mais ali na região centro-oeste? Relevo. Relevo. Se alguém errar, eu relevo. Professor, não ficou boa essa. Não sabe o relevo ou não ouviram? Qual o principal relevo do centro-oeste? Oi? Nossa, tá devagar. Planaltos? O quê? Emily? Planaltos? Planaltos. Os planaltos. Alguém escreveu ali, ó. Planaltos. Isso. Planaltos. Eu disse que tem planície, que é o Pantanal, mas a maior parte é de planaltos, principalmente em áreas de chapadas. Tem muitas chapadas que são planaltos com relevo, com o topo plano. Se você for, digamos assim, se você for colocado de helicóptero com uma venda nos olhos em algumas áreas de chapadas, você vai falar que aquilo é uma planície, porque ela é toda reta assim, ó, só que ela tem depois umas áreas que são de algumas escarpas, assim, que são degraus, como se fossem vários degraus, por isso são chamadas de chapadas. As chapadas que tem aí, elas são áreas elevadas, porém com um topo planificado. Por isso que são chamadas de chapadas mesmo. Ok? Próxima pergunta, então, o relevo que predomina na região centro-oeste é o relevo de Planalto. Próxima questão. Por que a região do Pantanal é uma área alagável? Por que o Pantanal é uma área alagável? Vamos ver quem vai responder essa. Pois é uma depressão. É pelo chat ou pela voz? Tanto faz. Pode falar no chat, pode ser falado. Porque grandes rios drenam áreas de relevo planos e baixo, inundando os solos da região no período das chuvas. Tá, resumindo. Fala resumido então, Carlos. Ah, Você meu Deus. entendeu? O que é o principal motivo de ter áreas alagáveis no Pantanal? Eu falei no começo hoje. Aí até usei o exemplo de jogar água com a mangueira. Lembra? A planície? Isso. Resumindo, é porque ali o Pantanal é uma área de planície. Você falou certinho, Carlos, mas faltou você definir ali o que é exatamente. É a planície. A planície do Pantanal, ela é alagável. Alguns outros digitaram ali também. Deixa eu ver no chat. Alguns colocaram que é uma depressão. Não é depressão. Depressão é na bacia amazônica. O Rio Amazonas é uma área de depressão. Agora, o Pantanal é planície. E aí ele fica alagado justamente por isso. Se fosse depressão, não ia ser alagado. Se fosse depressão, ele ia ficar uma formação de um rio
um rio mais principal, assim como é o Rio Amazonas, entendeu? Como ele não é depressão, é uma planície, essa água se espalha e cria várias áreas alagadas na época da chuva, certo? Dá para entender essa diferença? Então, na época das chuvas, nós temos áreas alagadas por causa da planície, não é depressão, ok? Próxima pergunta, vamos ver. Qual é o principal motivo da região centro-oeste ser a menos povoada do Brasil? O principal motivo da região centro-oeste ser a menos povoada do Brasil. Na verdade, tem dois motivos importantes. Se alguém souber, o principal motivo da região centro-oeste ser a menos povoada do Brasil. Ninguém. Ó, vou chamar um que nunca fala aqui. Dá uma resposta aí. Lale Peralta. É Lauriane que tá aí? Lariane? Eu, professor. Oi? Lariane. É Lariane. Você tá com dois perfis aqui, Lalele Gomes ou é outro? Acho que é outra pessoa. Ah, outra pessoa. Lalele Gomes Silva. Quem é Lalele Gomes Silva? Ih, acabou de sair. A Letícia. É Letícia? Ih, acho que ela ficou com vergonha. Não ia perguntar, só ia saber quem era. Porque Vamos lá. é muito seco e não tem e o sol não tem muito do tá relacionado, mas não é o principal. Não. Lembra que eu falei no começo que era sobre a questão da colonização? Centro-Oeste foi um dos últimos a ser colonizado. Na verdade, foi a última região praticamente a ser colonizada. Por quê? Primeiro que era distante do litoral. Então era complicado você pegar, levar recursos ou levar para vender esses recursos. Segundo que, antigamente, o povoamento ali era realizado somente pelos bandeirantes, não teve uma colonização de formação de núcleos urbanos. Demorou muito tempo para estabelecer um grande núcleo urbano ali. E o que atraiu mais população para a região centro-oeste foi a questão da construção de Brasília. Aí começou a aumentar a população. Daqui a alguns anos ele vai passar a região norte, provavelmente, porque a população do centro-oeste tem crescido muito, a cidade tem crescido muito e se desenvolvido economicamente. Ok? Então, o principal motivo foi histórico, de colonização. E outra questão geográfica faz parte, é mais longe do litoral, por isso demoraram para chegar lá na área do interior. O clima desfavorece, porque é seco durante uma grande parte do ano. Quem mora lá tem que se adaptar à seca durante vários meses, né? Então, realmente é isso. De que horas são? 11h43. Então, vamos para a última pergunta agora. Eu quero ver quem vai acertar do quiz. Cite. Quero ver quem vai citar mais rápido as 3 capitais. Cite 3 capitais ali dos estados do Centro-Oeste. A outra, Brasília, é muito fácil. Então, 3 capitais fora Brasília. Vamos ver quem vai lembrar. Ou vai ver, né? Goiás? Não, capital. Goiás é o estado. Três capitais do Centro-Oeste. Campo Grande, Goiânia e Curitiba. Não, Cuiabá. Eu li errado. É Campo Grande, Goiânia e Cuiabá. Cuiabá, Campo Grande e Goiânia.
São Paulo, Campo Grande. São Paulo não. São Paulo não, Lariane. São Paulo é Sudeste. Goiânia, Campo Grande, Cuiabá. É isso aí, Goiânia, capital de Goiás. Tudo bem, Lari, não tem problema não. Goiânia, capital de Goiás, Cuiabá do Mato Grosso e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. São as cidades mais conhecidas praticamente também desses estados, as mais desenvolvidas, as capitais, mais povoadas também. Mas é isso aí, turma. Então, por hoje é só. Na próxima aula, provavelmente na sexta-feira, vocês já terão feito, ou a maioria vai ter feito atividade. Então, tragam, assim, dúvidas ou comentários de vocês sobre o assunto do Centro-Oeste, ok? Para a gente não ficar só o professor falando, que fica muito chato. Vocês têm que comentar, falar, beleza? Então, tchau para vocês, bom fim de semana. Tchau, professor. Bom fim de Tchau, semana. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Não esquece para a gravação. Obrigado.